muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Letras e Histórias. Eu sou o Paulo Capelletti e nós estamos aqui ciceroneando, né? O Anderson Pavão, que vai contar um pouco da sua história e o que é um ghostwriter. Isso é muito bonito, eu me senti assim, muito importante falando isso, né? Ghostwriter, afinal de contas, você sabe o que é um ghostwriter? E antes de mais nada, eu já peço para você, curta, comente e compartilhe o conteúdo aqui. Evidentemente, faz com que o canal acabe crescendo e tudo mais. E nós estamos transmitindo por várias plataformas, nós estamos transmitindo pelo Twitter, que é hoje o X, Facebook, YouTube, Rumble e também pelas contas do Instagram. E também estamos transmitindo pelo site da ZY3, www.zy3.com.br. Então vamos aqui já, sem mais delongas, conversar com o Anderson. Boa tarde, Anderson. Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? É uma honra estar aqui na ZY3, participando desse programa maravilhoso, ainda mais com essa figura ilustre que é o Sr. Paulo, e aqui contar a minha história, como eu cheguei e falei essa palavra que até ele elucidou, ghostwriter. O que vem a ser um ghostwriter? Ghostwriter nada mais é, de forma bem simples... Não, calma aí, pera um pouquinho. Olha, mandou esperar. Não, eu já falei, para. Antes de mais nada, você vai falar assim, ghostwriter, deixa o pessoal pro finalzinho, o que é um ghostwriter. Primeiro o que acontece é o seguinte, se apresenta. Tá bom, meu nome é Anderson Pavão de Faria, tenho 47 anos, sou casado, ou seja, tem alguém que manda lá em casa, minha digníssima esposa Crislaine. A minha história de vida ela é muito legal, é muito interessante. O que me fez me interessar pela arte da escrita, a escrita é uma arte, foi desde pequeno, meu pai, o senhor Daniel, o meu velho, ele sempre me entregou aquela coleção de palavra cruzada coquetel. E foi ali que eu fui pegando o gosto pela leitura, o gosto por descobrir palavras novas. O que eu gostava muito de fazer era a palavra cruzada e o torto dessa coquetel. Aí eu fui buscando, fui desenvolvendo habilidade e sempre falei assim, um dia eu tenho que escrever um livro. Um dia eu tenho que buscar uma maneira de escrever livro. Só que para a pessoa escrever livro, uma das minhas professoras maravilhosas que eu tive, foi a Amarilis, de língua portuguesa. Aí, na época, eu estudava no João Cursino, aqui em São José dos Campos. Aí, ela me deu um livro do Faraque Moura. Falou, leia esse livro, que é livro mesmo de ensino médio. E foi lá que eu fui pegando gosto pela leitura, buscando aprender coisas novas, e um dos presentes que eu me dei foi o famoso dicionário Aurélio. O famoso dicionário Aurélio. E foi ali que fui buscando. O famoso pai dos burros. Pai dos burros, Meu pai falava assim, vai lá buscar no pai dos burros. E assim, eu vim de uma família tradicionalmente com uma certa cultura. Meu avô, que também chama Daniel, ele tinha uma biblioteca em São Paulo. Só que eu não cheguei a conhecer meu avô. Só que assim, meu pai sempre falava, seu avô tem a coleção do Júlio Verne inteira. E eu, sem saber quem era o Júlio Verne, fui procurar saber quem era o tal do Júlio Verne. E foi aí que fui buscando o gosto pela leitura. E eu sempre tive em mente, um dia eu vou querer escrever um livro. Um dia eu vou querer ter esse contato com essa arte da escrita, porque escrever é uma arte. E foi aí que comecei a buscar isso daí. Buscar isso aí. Mas diz uma coisa para mim, você sempre viveu da literatura ou você desenvolve outras profissões, ou começou a desenvolver outras profissões? Você colocou aí que você aprendeu, teve o gosto certo. Lá no ensino médio, né? E foi no ensino público. Foi no ensino público. E aí, você já entrou nessa área? Como é que é? Qual foi o seu primeiro emprego aí? Na verdade, não foi. Eu desenvolvi o gosto pela leitura e pela escrita, porque para você ser um bom escritor, você tem que ser um bom leitor. Só que o meu primeiro emprego foi office boy. Foi numa empresa ali na Rua Áurea, no centro, perto dos sindicatos, no Disque Boy Seitilk.
Ali foi meu primeiro emprego com 17 anos. Eu entregava correspondência, ia entregando correspondência, só que eu nunca deixei de querer escrever um livro. Só que eu sempre fui adiando essa minha vontade. Tanto é que eu escrevi agora, recentemente, com 40 e poucos anos de idade. Aí eu trabalhei como funcionário público também da Sabesp, aí eu saí da Sabesp. Ah, Sabesp! Sabesp mesmo. Lá em Roseira, aí eu saí, depois eu entrei no DCTA, no CTA, hoje DCTA, eu saí também. Aí trabalhei como montador de móvel, sei montar móvel muito bem, eu depois falei, agora... Eu trabalhava como montador de móvel? Sim, eu sei montar móvel muito bem, tanto é que eu não dou técnica em montagem de móvel. Ah, é? Se a pessoa me chamar para montar móvel, uma coisa que meu pai sempre me ensinou, faça bem feito, fazer uma vez só. Então, quando eu ia montar móvel, eu montava assim, vou montar bem feito, mas não era nem pelo cliente, era por mim mesmo. Satisfação pessoal. Eu olhava para o móvel e falava assim, fui eu que montei esse móvel. E ficava perfeito. Olha só, então tá aí a história de vida do Anderson, que passou por essas fases, e é engraçado, né? Porque provavelmente você viveu como office boy, depois foi trabalhar na Sabesp, servidor público, né? Lá você era concursado? Concursado. Eu prestei concurso para ajudante na época. Aí aqui em São José, como a Sabesp ou pelo menos era estadual, o que acontece? Aí eu não lembro o nome da moça que me chamou lá, deveria ser do RH. Falou, só tem uma vaga em Roseira. Aí eu fui. Roseira. Só que aí eu fiquei um mês e pouco, ela falou, não quero ficar aqui mais não. É muito longe, eu tinha que acordar cedo, tinha que acordar 3 e pouco da manhã, chegar na rodoviária nova, pegar o ônibus 4 e pouco, não conseguia chegar no meu horário lá, mesmo pegando o pássaro marrom, a chefia sempre pegando no meu pé, porque eu não chegava no horário, fiquei sabendo coisa, vou voltar para casa. Aí eu falei, eu mesmo cheguei, pedi exoneração e vim embora. E depois que você pediu a exoneração, aí você foi trabalhar... No DCTA como militar. Como militar. Uhum. Aí eu saí você saiu fora. Aí saí fora e... Um espírito inquieto. Nunca para até achar o seu verdadeiro ninho, né? Exatamente. Aí depois eu fui trabalhar como montador de móvel. Aprendi essa profissão com um dos melhores montadores que São José dos Campos já teve. Quem que é? Fala aí quem que é o caboclo. Aldo. Faz o merchan do Aldo. Tá, Aldo, você está precisando hoje... de montador de móvel? Fale com o Aldo. Hoje ele é marceneiro, entendeu? A marcenaria dele é ali na região do Novo Horizonte, do lado do depósito São Mateus. É um excelente marceneiro. Eu aprendi com ele todas as artimanhas da montagem de móvel, no bom sentido da palavra. Legal, bacana. E aí você, então, decidiu escrever livros? Sim. Aí você partiu. Tá, vou escrever livro e vou ver. Qual foi o primeiro livro que você escreveu? As Aventuras do Motoboy? Não foi. Na verdade... Se você for ver, a vida da gente é assim, né? As Aventuras do Motoboy, as Aventuras do DCTA, as Aventuras da Sabesp. Essa é minha vida. Mas você escreveu o primeiro livro? Como é que foi a experiência? Na verdade, foi assim. Como foi a experiência de escrever o primeiro livro? Esse primeiro livro eu posso falar, entendeu? Porque a pessoa ao qual eu escrevi, ela me autoriza, tanto é que ela fez um vídeo falando. Então, mas não foi para você? Não fez o primeiro livro? Meu primeiro não foi para mim. Não foi para você? Foi aí que chega o Ghostwriter. Não, então tudo bem. Então, o que é? O pessoal está aqui perguntando. Calma aí, pera um pouquinho. O pessoal está aqui, a Vanúzia está perguntando aqui, boa noite a todos. Eu andei pesquisando sobre o assunto, pensei em começar um caminho novo. Essa live veio a calhar, diz a Vanúzia aqui. O Antônio Davi está chegando, boa noite, curioso para ver esse programa. Tem aqui no Instagram, cadê aqui no Instagram? O Ramos está falando, o que é essa história de ghostwriter, escritor fantasma? Então, bora lá. O que é um escritor fantasma? Antes de responder, vamos colocar a propaganda? Você quer colocar a propaganda aí? Você quer fazer o merchan? Então vamos soltar a propaganda aí. Ó. Tem uma propaganda maravilhosa, pessoal. Olá, pessoal. Me chamo Anderson Pavão de Faria, falo de São José dos Campos, São Paulo, mais precisamente da barbearia do meu amigo... Alex. Me encontro aqui no bairro das Cerejeiras, na Avenida 4 de Março, 182.
Quais tipos de serviço você presta aqui, Alex, para as pessoas ficarem sabendo? Eu faço todos os tipos de corte, desde máquina até tesoura, seja degradê, corte social, faço corte infantil também. E em questão de valores, é um valor acessível? Como é que funciona? Como é que a pessoa chega aqui e fala assim, Alex, tem que cortar meu cabelo. Como é que você faz? Você tem maquininha, Pix? Como é que é a forma de pagamento para o serviço prestado de excelente qualidade do Alex? Aceito dinheiro, Pix, e tem a maquininha de cartão de crédito e débito. E eu também uso o cartão Fidelidade. A cada 5 cortes, você recebe o sexto da faixa. É isso aí, pessoal. Valoriza o comércio, os prestadores de serviço da sua região. Somente assim a sua região, a sua localidade vai prosperar. Então quer dizer que, calma aí, pera um pouquinho. Então quer dizer que, além de ghostwriter, também já faz o merchan pra galera aí. Faço. Tá virando um marqueteiro de primeira, é isso? Exatamente. E não foi o primeiro vídeo que eu fiz para as pessoas. Eu sempre tenho essa disponibilidade de fazer vídeo para as pessoas. Do nada, eu chego, pessoal, vamos fazer um vídeo da sua profissão? E depois eu taco no Instagram e também no TikTok. Ah, legal, muito bem, muito bem. Mas aqui, o policial Ramos está querendo saber o que é ghostwriter. Deixa eu dar uma olhada lá no Instagram da ZY3. Tá aqui. O que é essa história de escritor fantasma? Que história é essa daí? Mas é o Gasparzinho, fantasminha gamarada. O ghostwriter, ele tem por objetivo, tanto é que ghost é fantasma, writer é escrita fantasma. O escritor fantasma, na verdade, ele é aquele profissional, aquele personagem que escreve o livro para uma outra pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil de entender. Por exemplo, tem uma grande personalidade, ou um grande personagem que não está mais entre nós. Aí alguém escreve o livro para ele. Então, ele é o escritor daquele livro. Ele não é o autor. Ele não tem a autoria do livro. Então, ele escreve o livro para alguém. Pode ser uma pessoa, figura pública, uma pessoa que tem uma linda história. Então, o ghostwriter, ele escreve o livro para alguém. Entendeu? Então, para você ser um ghostwriter, antes de você ser um ghostwriter, você tem que ter 2 grandes habilidades antes, que muitas pessoas não falam. Você tem que ser um grande revisor ortográfico, porque você vai escrever uma história, você tem que saber escrever muito bem. E você tem que fazer uma grande análise crítica. Porque quando você está escrevendo algo para alguém, você não está escrevendo para você. O autor, o escritor, ele não está escrevendo para ele ou para a pessoa com qual ele está desempenhando a função. Ele está escrevendo para o leitor. Então, você tem que enxergar que você escreve para o leitor, independente do gênero literário que você está escrevendo. Você escreve para o leitor. É isso que você tem que colocar na sua mente. Então, como que eu vou fazer com que o leitor goste daquela leitura? Então, o ghostwriter tem que ter 2 grandes habilidades. Ser um grande revisor ortográfico e saber fazer uma análise crítica muito bem para o nicho e para o gênero daquele livro e daquela obra literária. Então, quer dizer que o ghostwriter é diferente do biógrafo? Ou é a mesma coisa? Pode também fazer uma biografia. Pode também fazer uma biografia. Pode fazer. Então, por exemplo, se eu tenho uma personalidade pública e eu vou fazer uma biografia de uma personagem, né, de um personagem aí, eu necessariamente não sou um ghostwriter. Eu posso fazer pesquisas e vou montando a história dele. Sim. Ok? Isso é um ghostwriter ou não? É, também. É também. Pode ser enquadrado como um. Pode ser enquadrado um. Mas o ghostwriter mesmo é aquele que muitas vezes o cara chega assim e fala assim, por exemplo, vou imaginar, eu tenho uma história. Sim. Estou sem paciência para fazer livro. Exatamente. Eu chego assim, eu falo assim, Anderson, eu vou contar uma história para você e vamos transformar isso em livro? Sim. E aí nós vamos conversando, você vai anotando, você vai falando, você vai escrevendo isso daí, a gente vai fazer essas revisões, então o livro fica pronto. Certo. É isso daí? Sim. Só que tem 2 maneiras, Paulo. Tem 2 maneiras, tem várias maneiras de trabalhar, mas eu vou dar as 2. Tem aquele ghostwriter que o personagem chega para ele, ou a pessoa, a figura pública, fala assim, ó, olha meu Instagram, olha minhas mídias sociais, pega o conteúdo que está aqui e transforma num livro, entendeu? De 4, 5 horas de conteúdo dá para transformar num bom livro. Ou tem essa possibilidade também de entrevista, entendeu? Ou tem pessoas que falam assim, eu estou em negociação, não posso falar o nome da pessoa. Sim, claro. A pessoa fala assim, eu te mando áudio.
A pessoa vai mandando áudio no WhatsApp se falando da vida dela, entendeu? Tem várias maneiras de se trabalhar o ghostwriter, entendeu? Só que assim, muitas pessoas, elas acham que o ghostwriter ele não tem direito sobre o livro. Ele tem direito sobre o livro. Tanto é que é feito contrato, tudo é contrato. Uma porcentagem do livro vai para o ghostwriter, entendeu? Ele pode cobrar de duas maneiras, uma porcentagem maior ou um valor já pela escrita e uma porcentagem menor das vendas. Ah, então quer dizer que, por exemplo, se eu quero contar a minha história, a história de um parente, eu tenho uma história para contar Certo. e quero transformar isso em livro, então eu posso contratar você, um ghostwriter, e aí a gente combina. Né? Vamos certo. combinar. Eu te pago agora, você me entrega todo o material e você some do mapa, ou então... Ah, não, mesmo assim ainda tem os direitos sobre a venda. Tem. O que acontece? Existem duas maneiras, Paulo. Tem pessoa que fala assim, ó, vamos dar um exemplo para ficar fácil. 10% das vendas. É uma porcentagem que seja 1/10 do valor das vendas. Ou tem gente que fala assim, ó, eu vou querer 6% da venda, mas eu vou querer que você me pague um valor antes, entendeu? E assim, normalmente é de 30 a 40 dias que é para o livro ficar pronto, entendeu? 30 a 40 dias. 30 a 40 dias. Isso é contratual. Isso é contratual. E no contrato, as duas formas contratuais vão para a editora. Porque a editora vai ter o número da conta da pessoa, tanto do autor mesmo, que tem autoria, quanto do escritor. Muito. Você sabia que existia esse mercado? Olha, quando ele falou para mim, eu fiquei de boca caída, né? Eu falei, caramba, existe esse mercado de escritor fantasma, existe. Né? E diz uma coisa para mim. Quando a pessoa te chama para fazer esse trabalho, tá? Você já recusou algum trabalho? Você já viu isso daí? Ou isso daí é novo para você? Não, eu já recusei. Por quê? Paulo, vamos ser sinceros, porque às vezes a pessoa nos conhece e acha que a gente não tem nada para fazer. Trabalhar de graça? E joga na sua mão a história e fala assim, e é desse jeito. Não, mas eu digo assim, tudo bem, essa pessoa... Continua, eu já vou fazer outra pergunta. Não, pode fazer, Paulo. Não, porque eu entendi, a pessoa quer que você escreva o livro e fica na faixa. Exatamente. Um livro demora 30 a 40 dias para ficar pronto. Para ficar pronto, você vai ter que se dedicar, você vai ter que colocar suor ali em cima disso daí, né? Mas você já pegou algum trabalho onde fala assim, olha, essa história aí não vira, isso daí não... É pouco conteúdo? Na verdade, assim, por isso que fala arte da escrita, Paulo. Vou te responder. Porque escrever é uma arte. A pessoa pode conversar com você 10 minutos e transformar num livro de 300 páginas. Entendeu? Por quê? Existem recursos hoje que você pode utilizar para escrever. Entendeu? Só que, assim, a recusa de um trabalho, no meu caso, se ela for contra a minha fé. Entendi. Se for algo contra o que eu acredito de forma cristã, eu não faço. Entendi. Agora, se for pessoal da vida da pessoa, aí eu não tenho nada a ver com isso. E você já fez hoje quantos trabalhos desse gênero, assim, de escrever a história para alguém? E você já pegou alguém que o cara tinha uma história bacana, mas às vezes o cara tem dificuldade de escrever, e hoje em dia a galera tá ruim de escrever mesmo, né? Nós fomos, nós voltemos e tá difícil de sair disso daí, né? Porque, na verdade, assim, a escrita, ela requer algumas habilidades da pessoa. Não é apenas chegar, sentar e escrever. Entendeu? Eu dou o conselho, quer escrever, escreve. Mas depois você pede para um grande revisor ortográfico e para um grande pessoa de análise crítica para analisar o que você está escrevendo. Só que, assim, eu já escrevi 3... eu posso falar, porque o escritor fantasma, por isso tem seu nome, escritor fantasma. Não aparece. Ele não pode aparecer. Ele só aparece no contrato lá com a editora e com o autor. Com o autor. Com o autor. Eu posso falar, e por incrível que pareça, o primeiro livro que eu escrevi, eu não cobrei nada. Foi só na... Porque é um grande amigo meu, foi um grande amigo meu, e ser grande amigo mesmo é Reginaldo, eu posso falar porque ele permite, entendeu? Eu escrevi o segundo livro dele, da história da vida dele.
Ele fez um vídeo muito bonito me agradecendo, então. Mas os outros dois eu não posso falar, porque contratualmente a gente não pode falar. Não posso falar. Tá, entendi como é que funciona essa história aí. Outra questão aí que a gente está vendo aí. O mercado de livros hoje. Hoje nós sabemos, por exemplo, que você pode fazer através de um e-book, colocar lá na Amazon, né? Na Amazon, no Submarino, Loja Americana. Você pode colocar essas questões todas, você pode distribuir nessas plataformas. Você pode fazer contrato com uma editora e ela fazer tudo isso para você. Certo. Ou então você pode fazer igual o caixeiro viajante. Independente. Você imprime o livro sobre demanda e sai vendendo igual o caixeiro viajante. Todo lugar que você vai, você faz. É possível alguém viver da literatura aqui no Brasil? Mas essa é a pergunta! Mas ele tem algumas ressalvas. Então vamos lá as ressalvas. Por quê? Porque é o seguinte, Paulo, vamos ser sinceros, o Brasil é um país continental. Sim. O Brasil lança por mês, isso é provado pela Publish News, 2.000 livros por mês. 2.000 livros por mês? Sabe quanto sobrevive? Acho que 100. 1%. A 2.000 ainda tá bom. A 2.000 Só que desses 200. 1% que sobrevive, 90% não se tornam livros relevantes. Não são... não se tornam best-seller. Best-seller. Para se tornar best-seller, a pessoa tem que enxergar o seguinte, o mercado editorial no Brasil, ele é ferrenho. É uma competição gigantesca. Gigantesca. Vou te falar. Só para você ter ideia, qual é o melhor local para se colocar livro? Você sabe? Melhor local? Para se colocar livro? Na prateleira. Qual prateleira? Aí eu não sei. De aeroporto. Aeroporto? De aeroporto. Rodoviária também não viram, não? O aeroporto... Rodoviária é grande. Grande. Tá, esses grandes terminais. Mas o melhor mesmo é aeroporto. Você sabe quantas editoras no Brasil têm força para colocar livro dentro de um aeroporto? Eu acho que 1 ou 2. 5. 5? Não vou citar nomes, é só você procurar. É só 5 editoras que têm condição de colocar no aeroporto. No aeroporto. Ou seja, a força que ela tem é gigantesca para colocar dentro do aeroporto. Aí eu te faço uma pergunta. Quantas pessoas hoje conseguem colocar o livro nessas 5 editoras? Muito pouco, né? Outra pergunta. Quando você vai lançar um livro no Brasil, você tem que entender as estações que o livro vende. Você tem que entender o mercado editorial. O mercado editorial, ele tem datas, ele tem prazos. Por exemplo, não adianta eu querer lançar um livro agora em janeiro, sendo que não coloquei numa Flim, numa Flip, não vou colocar numa Bienal. Ano que vem vai ter a Bienal em São Paulo. Meu livro vai estar na Bienal. Então você tem que enxergar o momento exato de você lançar seu livro. Entendeu? Tem momento exato, tem local exato, porque o meu livro, ele está pronto, ele já está digital, ele no físico ainda não chegou. Só que eu já vou colocar ele na Bienal, ano que vem em São Paulo, para você ter visibilidade, entendeu? O pessoal saber que o seu trabalho existe. Existe. E tem que despertar a curiosidade do leitor. A famosa materialidade do fato. Materialidade, entendeu? Né? Uhum. E diz uma coisa, você está falando aí, uma coisa que eu tenho percebido, por exemplo, eu acompanho alguns YouTubers. Os influencers. Os influencers. E eu vejo os caras vendendo livro. Principalmente o pessoal mais conservador, né, que a gente acaba acompanhando e tudo mais. O cara monta a livraria dele lá e vai vendendo aquilo ali dentro. Né? Esse mercado também é um bom mercado ou não? Esse nicho é. Isso. Por quê? Todo nicho é bom. Todo nicho é bom. A questão é como você trabalha dentro desse nicho. Por quê? Eu posso ter o melhor livro do mundo. Se eu não sei trabalhar esse livro, ele não vai vender nenhuma cópia. Você está falando uma coisa aqui que me vem na cabeça, a gente fica pensando aqui, a gente é doido, né? Pode falar. É como se fosse um negócio. Né? É um negócio. É uma gestão de negócio. O seu livro é o seu negócio, é o seu produto. Você vai ter que vender, você vai ter que caçar ali
as informações, aonde você vai colocar, como você vai colocar, o melhor momento para você fazer o lançamento. Exatamente. Às vezes buscar parceiro para você fazer o lançamento. A parceria, hoje, o network, parceria, seja o nome que você queira dar, é o que te leva longe. Por exemplo, eu não vou citar nome, mas eu sou amigo de um grande youtuber no Brasil. E ele já falou, quando o livro físico estiver na minha mão, ele não é daqui da região, então vou enviar via correio para ele, e ele vai fazer uma grande divulgação do meu livro. Eu participei, você está falando do meio cristão, por exemplo, né? Eu vejo muitos cristãos lançando livro, né? Certo. Eu vejo muitas vezes usando a própria estrutura da igreja. Certo. Eu conheço pessoas que fazem isso. Eu acho que tá aí, eu acho que tá colocando, tá botando material e tudo mais, né? Isso daí também é um bom caminho ou não? Ou o resultado. Posso ser sincero? Pode, claro, tem que ser sincero. O telespectador aqui, ele está querendo saber isso aí. Segundo a maior pessoa que não é escritora, mas a maior pessoa que entende isso de mercado editorial, que é a Dani Sakugawa, que ela não escreve livro, mas ela ajuda a pessoa a fazer o livro dela se tornar best-seller. É a melhor do Brasil, Dani Sakugawa. É só procurar aí. Ela fala que isso não é uma boa estratégia. Não é boa estratégia. Não é uma boa estratégia. Porque você está deixando coisa local. O Brasil, ele é continental. Então, eu vou lá e entrego para 10, 15, 20 pessoas. Será que essas vão ler? Será que elas vão fazer uma resenha desse livro? Você tem que exponenciar seu livro. Deixar em larga escala. Lógico, você vai ter que chegar para sua família, para o seu livro, para o seu amigo, para o seu pastor, ou para o padre, enfim, para o seu líder religioso. Mas a melhor estratégia mesmo é você fazer o lançamento na hora certa e no momento certo. Tanto é que ela fala em 8 semanas. A famosa 8 semanas que ela criou é a melhor maneira de você lançar seu livro. Por exemplo, o seu livro você escreveu, ele já está com você, ou digital ou físico. Então você tem que calcular 8 semanas até você fazer o lançamento dele. Tem um pré-lançamento, aí tem o lançamento físico, você vai usar a internet, você vai usar como que você publica ele nas suas mídias sociais. Chegando na semana do lançamento, a cada 5 posts que você faz, 4 você tem que falar do seu livro, entendeu? Um é da sua vida. Aí você vai fazendo a pessoa ter engajamento e enxergar você. Porque ela fala muito da pirâmide do escritor. A pirâmide do escritor é muito interessante, eu também não conhecia. A pessoa é um escritor desconhecido e ela quer que uma pessoa seja fã e compre. Só que aqui tem etapas. Você é desconhecido, você tem que ser conhecido, você tem que ser divulgado, você tem que ser lido e você tem que ser falado. A pessoa de desconhecido, ela fica entregando para pessoas do bairro, familiar, para a pessoa da igreja. Será que ela vai conseguir vencer e crescer nessa etapa? Nessa pirâmide do escritor? Então, quer dizer que o escritor independente, né? Bom, acho que todo escritor é independente. É independente. Né? Todo escritor tem que ser independente. De certa forma, independente. De certa forma, é independente. Então, quer dizer, ele tem que investir na carreira dele. É a carreira. Por isso que falo, o escritor é uma carreira. Uma das coisas que a pessoa tem que enxergar é o seguinte: aprenda a usar a mídia a seu favor. Aprenda a usar, mas não só a mídia que você tem. Aprenda a usar as mídias de seus amigos. Aprenda a chegar, igual eu estou fazendo aqui. Estou nas Y3 divulgando meu trabalho. Chegue, compre um horário, chegue por uma revista, chegue para uma outra pessoa e vai fazendo, vai divulgando. Você tem que sair da parte desconhecido para o conhecido. Do conhecido você tem que ir para o falado, até você chegar na pessoa que compra, lê e fala para outra pessoa. É um caminho, é uma etapa. Entendi. Não é fácil, não. Tudo tem são as etapas, porque eu percebo muitas vezes nesse meio religioso, que eu também estou mais nesse meio, a gente está aqui, né? Você fala assim, pô, escreve um livro, né? Quantas pessoas eu já conheci que escreveram determinados livros e aí investe uma grana preta, porque para você fazer uma impressão de livro não é barato, não é caro, barato, né? E aí a pessoa fica com aquele monte de livro encalhado, aí ela começa a vender. Certo. Ela vende por R$90. Daqui a pouco ela está vendendo por 80. Depois ela está dando de graça. Daqui a pouco ela está dando, porque ficou lá estocado. Que ela vai fazer porque ela não soube usar o marketing. Ela não soube fazer o marketing legal. Tanto é que tem pessoas que falam assim, pegam 2 livros na mão, só que não vai mostrar qual é o título, e falam assim, esse livro aqui é o melhor. Mas por que esse que vendeu mais?
Por que vendeu mais? Porque o outro não é conhecido. Você pode ter o melhor livro do mundo. Se você engavetar ele e deixar dentro da caixa de papelão, ele não vai ser conhecido. Com certeza. Com certeza. Você pode ter o melhor produto do mundo em qualquer área. Se você não divulga, se você não vai atrás, se você não dá cara a tapa, você não vai ser Então conhecido. é por isso que você faz propaganda junto com a galera aí. É claro! Isso? É lógico. A propaganda é algo do negócio. Mas você sabe que quando eu trabalhei em empresas, né? E a gente vai percebendo e tudo mais que quando você vai falar sobre gestão de negócios, certo. E aí a parte importante, vamos falar sobre gestão de negócios. A maioria das pessoas, a maioria do empreendedor, e aí você ser um escritor, ou você vai escrever um livro para alguém como um ghostwriter, ou você vai fazer o seu próprio livro, né? Uhum. Você vai querer fazer tudo autodidata, as pessoas esquecem da parte de promoção e propaganda. Exatamente. E muitas vezes o valor e o tempo que você vai gastar, ele é maior do que a própria confecção do produto. Certo. Eu percebo muitas vezes isso, fica muito nítido nas empresas. Às vezes o cara fala assim, eu vou abrir um negócio. Tudo bem, vou abrir um negócio. O cara fala assim, vou botar um produto, vou botar prateleira, vou pintar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. O cara gasta uma grana nisso daí. Só que aí abre a porta, ninguém entra. Porque o que acontece? Ninguém sabe que você existe. Não sabe que você existe. Né? Coca-Cola vende mais. Não é Coca-Cola, Tostines, né? Tostines vende mais por quê? É gostoso porque vende mais ou vende mais porque é gostoso? Isso. E essa parte de pós-produção do livro, tá, que você está colocando aqui, a margem do livro, tá? Ele é uma margem vantajosa de recursos? Sim. Porque sempre falaram para mim que escritor ganha pouco, a não ser que ele venda os direitos autorais daquele livro para alguém. Certo. Aí ele recebe o valor antecipadamente. Certo. Aí ele vendeu. Aí ele pode até ficar com uma quirelinha, não é isso? Dependendo do contrato que é feito. Como é que funciona essa parte aí? Como é que explica aí? O que acontece? Direito autoral. Vamos falar de direito autoral, tá bom? Direito, quando a gente fala de direito, a gente tem que lembrar de lei. Então tem uma lei que rege. Então é o seguinte, quando a gente está falando de lei, você tem que entender que a lei é para os dois lados. O que acontece? Quando eu escrevi o meu livro, pelo menos no meu caso, na editora que eu estou fazendo, é 50% para mim, 50% para a editora. Então, a vendagem do livro eu fico sabendo se vendeu, se não vendeu, quanto que vendeu, entendeu? Por quê? A editora, a pessoa pode falar assim, a editora vai pegar meu livro. Pode ser que aconteça? Pode, mas não é vantajoso nem para a editora. Porque a editora quer que no seu livro tenha um selinho do best-seller, entendeu? Porque se naquela editora o seu livro tem best-seller, foi através daquela editora, entendeu? Então, a Publish News, a Veja, ela consegue perceber e rastrear quando um livro é best-seller. Então, você tem que correr atrás também. Não é só escrever um livro, jogar para a editora, pagou a sua parte, tchau. Você tem que fazer valer o seu suor e o tempo que você escreveu aquele livro. Sendo ghostwriter, sendo autor, você tem que fazer valer isso. Tem escritor que 99% dos escritores, o livro não vai morrer. Isso é pesquisa. Por que tem aquele 1% que o livro não morre? Porque ele está constantemente falando do livro. Constantemente. Então, qualquer negócio, foi igual o Paulo falou. Você vai lá, faz seu negócio, você monta, pinta, coloca prateleira, não sei o quê, e não divulga. Você tem que divulgar. A propaganda é uma do negócio, mas divulgar da maneira certa, no local certo e nas pessoas corretas. É isso que tem que ficar na mente de vocês. Nas pessoas certas, no local certo e na hora certa. E no prazo certo. Cada negócio tem seu prazo certo. No caso dos livros, é Flip, agora Bienal em São Paulo, você tem que saber o local certo. E estar perto de escritores também ajuda muito. Numa roda de conversa, tem escritores que se unem junto. E isso também vai fazer o seu livro impulsionar, entendeu? Porque quem mais faz livro impulsionar é os próprios escritores. Então são eles que é o filho... Você tem que dar comida para o filho, leitinho para o filho, exatamente. Senão o filhinho morre na míngua, né? Na míngua. Então, você colocou um valor aí que eu achei interessante, por exemplo, que tem 50%, 50% do lucro do livro, né? Quando você pega com a editora e você divide meio a meio.
meio ali. Mas a margem de um livro, por exemplo, quando você vê ali, por exemplo, eu vejo lá na Amazon, eles cobram um percentual. Então, exemplo, do percentual. Eu não lembro quanto que era, acho que era 10%, 11%, 15%, que é o valor de venda, e depois eles cobram também uma taxinha na entrega. Na entrega, né? Então, compensa mais fazer negócio com essas plataformas digitais ou colocar o livro físico para entregar ou fazer só negócio com a editora? O que acontece, Paulo? Excelente pergunta. Pessoal, essa pergunta que o Paulo fez é uma excelente pergunta. Por quê? Porque é o seguinte, vamos falar da Amazon. A Amazon é mundial. A Amazon é mundial. Aí tem Submarino, tem loja americana, hoje tem a plataforma iClap. Depende do que você quer. Mas eu aconselho você colocar numa plataforma gigante. Porque a conversão disso para você depois vai ser gigante. Só que, em contrapartida, a Amazon não vai trabalhar sozinha. Ninguém trabalha sozinho. Sabe, aquele estado sozinho não dá? Você tem que fazer a sua parte. Você tem que investir tempo. Tempo é dinheiro. Você tem que investir seu tempo. Se você quer ROI, que é retorno sobre investimento, você tem que investir. Retorno sobre investimento. Então, você tem que investir tempo, suor. Às vezes, você vai ter que deixar de fazer algo que você gosta, porque no futuro isso vai te dar retorno. Mas você tem que fazer agora. Vai e coloque em tudo quanto é tipo de plataforma. O retorno vai vir. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta aqui. Deixa eu ver, dar uma olhadinha aqui. Se num país como o nosso, tá? Onde 70% dos jovens hoje em dia, 70% não, 50% dos jovens não sabiam, como é que foi o PNAD aí, que deu 70% dos jovens não sabem matemática, né? Não sabe. Não sabe matemática. E você vê que, uma outra curiosidade, tem uma conhecida minha, que ela trabalhava numa multinacional e ela dava aula à noite de literatura inglesa, certo, numa universidade. Então ela gostava de fazer isso, ela dava aula de literatura inglesa. Aí chegou um determinado momento que ela tinha que ensinar o aluno a fazer interpretação de texto. Exatamente. Depois a coisa foi piorando tanto que ela tinha que ensinar o cara a escrever, porque nem ler o cara sabia, quanto mais escrever. No mercado como hoje, compensa mesmo assim, sabendo que você tem esse tipo de problema? Compensa. Posso te responder? Pode. Posso ser bem aberto, bem sincero? Pode. O que acontece é o seguinte, Paulo, você falou uma coisa muito interessante. Só que o Brasil, ele tem 200 e poucos milhões de habitantes, não tem? Tem 200 milhões de habitantes. Então, menos 70%, menos 50%, sobra aquela outra parcela. Você pegar aí, por exemplo, 50% daria 100 milhões. Vamos imaginar que é 50%. 25% de pessoas que estariam dispostas a comprar um livro daria aí 25% daria 50 milhões, mais ou menos. 50 milhões de brasileiros. E você tem um mercado gigantesco cedendo de conhecimento. Você tem um mercado querendo absorver conhecimento. E é verdade o que você falou. Vou voltar no que você falou. O brasileiro não sabe interpretar texto e nem compreender texto. São coisas distintas. Não sabe interpretar e não sabe compreender. Só que você pode fomentar isso. Nós podemos fomentar isso da melhor maneira possível. E está nas nossas mãos. O Brasil lança 2.000 livros por mês. Por que será que só 1% vinga? Não é só porque o brasileiro não lê. É porque não está sendo feita a divulgação correta. Vamos fazer a divulgação correta aqui? Vamos imaginar que desses 2.000, 1.000 consiga vingar. Imagina onde esses 1.000 livros podem chegar. Nós temos uma grande oportunidade na mão de fazer isso fomentar. Tá aí, né? Você que está interessado, como a Vanusa colocou aqui, que ela está interessada, né, em entrar nesse mercado, e é assim, né? O ser humano, ele sempre ele vive o relacionamento dele, nós sempre estamos tentando entender e compreender a história do outro, porque a gente acaba também se vendo na história do outro. Então, isso das redes sociais, por exemplo, que é o boom, né? Do YouTube, Facebook, Twitter, por quê? Porque você está sempre fazendo relacionamento, você está sempre conhecendo uma história a mais e aquilo acaba sendo inspirador para você mesmo. E o livro tem um mistério. Certo.
qual é o mistério do livro? Você ler o livro fisicamente, ele é diferente de você assistir vídeo e filme. Certo, isso é verdade. Isso é verdade? Você poderia discorrer um pouquinho mais a Posso. respeito desse assunto? Por que desse mistério que o livro físico, eu sempre digo, o livro físico é bem melhor do que você ouvir uma história num vídeo, em alguma coisa assim? Na verdade, nós temos que enxergar uma coisa. O ser humano, ele é dividido, e ao mesmo tempo que ele é dividido, ele é composto por essas três partes. O ser humano, ele é auditivo, visual e sinestésico. Então, o ser humano, nós, sermos auditivo, visual e sinestésico, quando nós usamos o nosso sentido, tato, olfato, paladar, visão, estamos sentados lendo aquele livro, podemos pegar algo para fazer marcação no livro, nós estamos meio que mais participando daquele livro, nós temos mais afinidade com o livro, entendeu? Não que a pessoa não possa ver um audiobook ou um e-book, só que o livro físico, ele tem essa particularidade, entendeu? Nós somos auditivo, visual e sinestésico. A união disso... O que é sinestésico? Explica aí. Explica o que é sinestésico. Ah, tá, vou explicar. Nós somos auditivo, visual, ou seja, nós ouvimos e auditivo nós vemos e visual nós sentimos. O sinestésico é a pessoa que toca, sentido, paladar. Nós temos 5 sentidos, nem 5 sentidos. Olfato, audição, visão, paladar. Deixa eu ver se eu lembro deles. Olfato, visão. Nós temos olfato, visão, audição, tato e paladar. Tato e paladar. Então, isso é um ser auditivo, visual, sinestésico. É a união desses 5 sentidos que faz com que a gente tenha mais contato com o físico, porque o toque também faz parte da vida. Você tocar, você abrir, você folhear o livro, você pegar e marcar o que você gostou, isso também faz parte do conhecimento para você aprofundar. É como se estivesse participando mais integralmente do livro. E é uma coisa interessante, porque quando você está lendo um livro, principalmente quando você está tranquilo, você não está ouvindo nada, só está ligado ali, focado, você está lendo o que o escritor está colocando, a sua mente viaja. Certo. Então, você começa a entender aquilo ali, o cara fala assim, o cara está falando isso, eu vou anotar aqui, coisa e tal. Eu falei assim, mas não é verdade? Eu falei assim, mas eu não concordo muito com esse cara está escrevendo, coisa e tal. Mas o que acontece? Você acaba fazendo um diálogo com ele, né? E que muitas vezes, quando você está vendo um vídeo, um filme, você não tem essa possibilidade. Porque o sequenciamento de som e imagem ele é muito rápido e muitas vezes a pessoa precisa degustar, ela vai na velocidade dela. Certo. Então, quando você está lendo um livro, você lê o livro na sua velocidade. Quando você está vendo um vídeo, você está participando de alguma coisa nesse sentido, você tem que andar na velocidade dele. E outra, o processo da construção mental, o imaginário, né? Você decifrar o que está sendo colocado ali, quando você está lendo, ele é muito mais forte, ele é muito mais poderoso do que você está ali assistindo um vídeo. Porque eu também já pensei várias vezes, né? Já fiz materiais didáticos e tal, e a gente percebe que quando você faz uma apostila física, ela te dá muito mais um rendimento para o aluno do que quando você transforma aquilo em vídeo. A gente está em mania de vídeo, né? Tudo é vídeo. É vídeo para cá, é vídeo para lá, vamos fazer vídeo, vamos fazer live, Isso é tudo muito bom, isso é muito importante, né? Porque você está trocando ideias. Certo. Ali você está trocando. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos trocando ideias. Certo. Mas na hora de você contar uma história e ler um livro, você diferente. tem que pegar ali o papel e falar assim, nossa, olha que legal. E fala a verdade, você entrar numa livraria, sentir o cheiro do livro... É diferente. É completamente diferente. Estou certo na essa minha colocação ou não? Tá. Por quê, Paulo? Posso explicar? Você permite explicação? Pode explicar. O que acontece? Nós, seres humanos, nós precisamos de 2 coisas. Espaço e tempo. Tempo para nós e um espaço adequado. Isso que ele falou da livraria é muito importante, porque o cheiro da livraria, você está naquele ambiente, você vê pessoas estando naquele ambiente, também lhe faz bem, entendeu? Psicologicamente falando. Então, o fato de você estar numa livraria, pegar um livro, sentir o livro, isso te dá uma sensação totalmente diferente do que você vê um e-book e um audiobook. Tanto é que tem pessoas que falam assim, Paulo, não sei se você já escutou isso,
eu gostei muito mais do livro do que do filme. Sim, sim. Porque o livro, apesar dele ser físico, ele abre possibilidades para você fazer uma anotação, para você discordar, para você concordar, para você ficar com raiva, para você ficar com tristeza. Então, nesse momento que você está sentindo essas emoções, você pode transcrever no livro. E tem livro que vai muito mais além. Tem livro que lhe convida a você participar do livro, respondendo pergunta, você raciocinando, você fazendo algum tipo de exercício. Então, o livro ele te dá essa possibilidade. Então, você viaja. É como muitos autores falam, enxergar o que está por trás da letra, entendeu? O que está por trás da letra daquele livro? O que está por trás daquela letra que vai lhe fazer ter alguns tipos de emoções para você continuar lendo aquele livro. Existe, dentro disso que você está colocando aí, realmente é aquela situação. Por que quando você lê um livro e depois você vai assistir o filme, você fica assim, pô, que... Decepcionei. Já aconteceu isso comigo. Que filminho chinfrim, né? Muito... Você colocou muito bem esses aspectos, mas tem um detalhe que você fala assim, né? O livro está contando uma história para você. Certo. E aí, muitas vezes, o autor, ele caracteriza o personagem. Certo. Então, ele fala assim, aquela personagem, ela descreve o personagem. Por quê? Porque ela quer caracterizar aquela pessoa. Certo. Quando ele está caracterizando, você está montando a imagem daquele personagem. Você está montando aquela imagem que é uma característica sua de pensamento seu, de acordo com aquela descrição que o autor deu. Sim, perfeito. Aí, o autor do filme, lá, o diretor do filme, o roteirista, o cara que vai fazer o filme, ele vai botar a imagem dele. Certo. E aí, muitas vezes, a minha imagem não vai bater com a imagem dele. Não vai. Aí você fala assim, puta, aquele personagem lá é muito chinfrim, não tem nada a ver com o que o livro está falando. Posso falar qual livro... Não, qual filme eu me decepcionei por causa do livro? Porque eu li o livro primeiro. Não sei se você lembra daquele filme A Espera de um Milagre. A Espera de um Milagre. Eu li o livro primeiro para depois assistir o filme. Sinceridade, eu gostei muito mais do livro. A Espera do Milagre é aquele do John Coffey? Que tá lá na linha, lá no corredor da morte, lá que tem o Tom Hanks, né? Lá. Isso, do Tom Hanks. Eu não assisti, não li o livro, né? Eu gostei muito do filme e coisa e tal. Mas, Paulo, você não sabe, se você lê o livro e depois for tentar ver o filme, você não consegue. Ah, é? Foi o que você falou, a descrição dos personagens, a questão não só fisicamente, mas a descrição do personagem ou da personagem em questão de emoções, qual é a real importância daquele personagem naquele ponto da história. Então, no livro, ele é muito bem descrito. Só que você pegar um livro, transformar num filme, o filme ele é caríssimo. Então, o orçamento... Então, eles começam a tesourar muita coisa. E outra coisa, o cara não consegue assistir um filme assim, por exemplo, vamos imaginar, você pega uma história de um livro. Se você for seguir ali aquela história, montagens de cena, o cara vai descrevendo a cena, ele vai falando. Então, o escritor ele vai te colocando naquela cena. Certo. E isso, para fazer no cinema, muitas vezes é muito caro. É caríssimo. É caríssimo. Então, o cara fala assim, corta. Aí você fala assim, pô, mas e aquela cena? Mas e aquela situação? Não foi pro filme. Por que não foi pro filme? Porque ia ficar muito caro. A gente até brinca que não é contra a regra. É corta a regra. Corta a regra. E além dessa situação de cortar e tudo mais, você vê que quando você está assistindo um filme, o filme, você pode ver que a maioria dos filmes eles têm uma duração meio que padrão. É padrão. É 1h30, 2 horas. Não passa disso. Certo. São raros os filmes que vão 3, 4 horas. Já cansa a pessoa. Então, no livro, como você não lê um livro em 4 horas, você vai lendo o livro diariamente. Então, você vai construindo aquela história ao longo do tempo. Certo. Né? E no filme, o cara não vai ficar ali 6 horas assistindo aquele negócio. O cara desmaia. Paulo, posso te dar uma informação? Pode dar uma informação aí. Você sabe quanto foi feito, só para você ter uma ideia em questão de horas, qual foi a projeção que eles fizeram se fosse fazer A Espera de um Milagre do jeito que está no livro? Não. Mais de 6 horas. 6 horas? Mais de 6 horas. Não tem como, né? Quem vai ficar 6 horas no cinema, né? Não é isso. 6 horas você passa 3 filmes, ou pelo menos passa 2, né? Vamos pensar assim.
O cara pega ali um filme de 1h30, 2 horas, aí você tem um intervalo para dar uma limpada no cinema, trocar a turma, botar 6 horas, você está falindo o cinema. Não dá. Nem comercialmente, nem para a empresa lá que fez o filme, nem para o cinema e nem para a pessoa. E nem para a pessoa. Então, esse tripé tem que ser enxergado. O tripé, empresa que fez, cinema e para o usuário que está assistindo. Para o usuário que está assistindo. Isso. Tá aí, ó, gente. Olha, eu vou falar algo para vocês assim, é algo muito legal, né? O São José dos Campos, 180 graus, Edenilson, né? Boa noite a todos aí. Parabéns aí pelo programa. Tá colocando aqui a Suzana, tá? E olha, eu vou falar para você, é algo assim surreal, é algo que eu vou falar assim, eu estou amando, como diz o pastor Toninho, eu estou amando esse programa aqui, porque realmente nós precisamos falar desses assuntos, né? E hoje você ficou sabendo o que é um ghostwriter, mas daqui para frente nós vamos falar sobre livros. Isso é muito bom. Contar histórias de livros. Resenhas. Eu, inclusive, falei com quem que eu estava falando? Falando da Ivone, o marido dela, por exemplo, conhece tudo sobre cinema e cinema cristão. Isso é muito bom. Eu falei, tem que trazer esse cara aqui para falar a respeito dos filmes, dar dicas e tudo mais. Seria uma boa junção entre cinema e livro. Cinema e livro, né? Mas o cara tá enrolado lá, né? Então tá parecendo rocambole, né? Enrolado, então não adianta a gente trazer gente enrolada para cá que não vai resolver a vida aí, entendeu? Mas diz uma coisa, ghostwriter, tá? Qualquer pessoa tem uma boa história? Todo mundo tem uma boa história. Todo mundo tem uma boa história? Por quê? Ou o escritor que está vendo aquela história, ele pode pegar coisas simples e às vezes até uma vida pacata e transformar em uma boa história. Posso responder de uma outra forma? Pode aí. Ó. Posso dar uma apertada aqui? Pode. Tem um livro que ele é muito simples e ele foi muito bem vendido. Entendeu? Aquele Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. É um best-seller. É um best-seller. Mas a história é simples. É. A questão é, todo mundo tem uma história. E todo mundo tem uma história bonita. A questão é, se o ghostwriter ele vai ter a sensibilidade suficiente para enxergar aquilo e transformar num livro. É o caminho, entendeu? Todo mundo, você tem uma história linda, tenho certeza. Ou como você citou, o Antônio tem uma história linda. Essa pessoa que você falou que é o rocambole, que esqueci o nome, também tem uma história linda. O rocambole tem uma história linda. Todo mundo tem uma história linda. Você que está assistindo o programa, você tem uma história linda, até muitas das vezes mais bonita que a nossa. É só você colocar para fora para um ghostwriter transformar num livro. Transformar num livro. Tem esses... Se você pegar, por exemplo, esses vídeos, a gente for falar de cinema, né? Se você pegar boa parte dos filmes, que são grandes histórias, eles estão baseados em livros, né, e histórias pessoais. Sim. Ou fatos verdadeiros. Né? Por exemplo, eu gosto muito... Eu gosto de ficção, né? Já li alguns livros de ficção, né? E tudo mais, mas o que eu gosto mesmo é de história de pessoas. Sim. De fatos verdadeiros, né? Não de contos da carochinha, apesar que tem algumas coisas que são interessantes, porque o escritor ele pega uma história para contar alguma coisa, contar algo que está no plano de fundo, uma âncora, ele põe uma historinha ali para ele poder trazer uma situação que está sendo colocada, né? Então é algo assim muito interessante isso daí que você colocou, né? Que é o escritor que tem a capacidade de pegar aquela realidade, feeling, e transformar isso numa grande história. Certíssimo, é isso mesmo, Paulo. É isso, eu disse tudo. Anderson, estamos chegando ao final. 1 hora voou nessa Graças ao maravilhoso bom Deus. 1 hora voou aqui, né? E no próximo programa, o que você está pensando em trazer? O próximo programa, aí
Vamos deixar para o próximo programa. Peguei você de calça curta? Não, eu já tenho em mente, mas eu tenho que falar com uma pessoa antes. Entendi. Vai ter que convencer alguém para poder... Exatamente. fazer. Legal, bacana. Então, Anderson, deixei suas considerações finais. Se alguém quiser, por exemplo, falar aí a respeito com você e tudo mais. Aliás, o seu Instagram, como é que é? Eu sou Anderson Pavão, sem acento Eu do... sou Anderson Pavão. Deixa eu ver se vai entrar aqui. Já entrou. Eu sou Anderson Pavão aqui. Deixa eu colocar aqui para você. Eu não quero entrar no Instagram, não. Sai daí. Enquanto o Paulo tá lá, eu vou falar uma coisa para vocês. Por que vocês acham que eu coloquei esse eu sou antes do meu nome? É para vocês pensarem. Vai sortear um livro dele a pessoa que responder certo. Não, tô brincando, eu tô brincando. Então tá aqui o Instagram do Anderson, tá? Você pode conferir, se quiser mandar um direct para ele lá, você pode mandar um direct para ele. Se você precisar ali até mesmo do serviço dele, se de repente essa live aqui, esse bate-papo, esse programa está inspirando você a de repente falar assim, puxa vida, eu acho que eu tenho uma boa história, eu queria ver se é possível fazer isso. Entre em contato com o Anderson através do direct aí do Instagram e você vai bater um papo com ele. E ali você também pode ver muitas coisas a respeito do Anderson. Então é a rede social, é a rede social que você mais usa, é isso daqui? Instagram. É o Instagram. Então tá aí o Instagram. Não, eu não vou entrar agora aqui. O Instagram já está falando assim, você quer fuçar mais, você tem que entrar aqui. Não vou entrar, não. Volta aqui para mim. Suas considerações finais, Anderson. Minha consideração final, a primeira delas é agradeço a Deus por tudo na minha vida e por estar aqui juntamente com o Paulo. Agradeço a minha querida esposa por sempre me apoiar e faço votos para vocês do outro lado aí, que sua vida seja repleta de bênção, de saúde, paz, sucesso e que esse final de ano seja maravilhoso para todos nós e para vocês também. E se precisar de algum auxílio, ou como ghostwriter, ou como análise crítica, ou como revisor ortográfico, é só me procurar no Instagram. Eu sou Anderson Pavão. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram aqui, né? O Paulo Búfalo, tá? O Zeleste, o Polícia Pena Ramos, ele entrou aqui também, o Carlos Alberto, a Anitta, tá? Deixa eu ver quem mais entrou aqui também, o Anderson Júlio, Marcelo... Júlio é da hora, esse Anderson Júlio a gente voa. O E. Gomes da Silva, o Marcelo do Fusca 74. Ele é muito gente boa, Marcelão, gente boa pra caramba. Entrou aqui, o Eloy também entrou aqui. Eloy Barbieri? Aí tá. A Giovana Santos também entrou aqui, o Jefferson 1989, o Alex Garcia, Kelly Carvalho também entrou aqui, o Nicolas Nogueira, deixa eu ver quem mais aqui, a Angélica 5716, só falta ser número da Mega Sena. Estou precisando. Também estou precisando aí, tá? E a todos vocês que estiveram aqui presentes, ao São Judas 180 Graus, ao Davi, a Suzana, a Vanúzia está aí, já matou a sua dúvida, e eu quero chamar aqui para você que daqui 15 dias, é isso aí, 15 dias, dia 21. Dia 21 de dezembro, estaremos de novo aqui com o programa Letras e Histórias para você. Um abraço e até mais, gente. Não esqueça, ó, ajuda aí, produção, você é a nossa produção. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Isso é muito importante. Ajuda aí, que assim também a gente vai ajudar outras pessoas. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. EY3, a sua rádio digital ao redor do mundo. Fui!